Olá, boa tarde a todos. Estamos começando o Rap Nutri, Mitos e Verdades. Hoje vamos abordar a Lei 14.016 de 2020, que trata da doação de sobras de alimentos. O desafio, né? E se ela é um desafio ou se é simplesmente um paliativo. Esse bate-papo vai ser com a presidente do Sinurgs, Maria Terezinha Oscar Govnatsky, com a Nayara Poleto, da Vigilância Sanitária, com a Letícia, do Consans, com a Adriana, do Banco de Alimentos, com a Simone Leite, também do Banco de Alimentos de Pelotas, com a Cláudia Castelli, né, uma visão empresarial, e com a assessora jurídica do Sinurgs, a Maria Cristina Almeida. Então, uma boa noite a todos. Vamos dar início, então, convidando a nossa presidente a dar as boas-vindas a todos. Boa noite a todos. Com muita ansiedade a gente esperou por esse dia, para alguns esclarecimentos, e acho que estamos com um quadro muito bom, porque temos a vigilância sanitária, a nossa municipal, temos o Banco de Alimentos, que inclusive é citado na lei, temos assessoria jurídica, temos também, representando aqui, a parte de empresa de alimentação, que é a Cláudia, né? E esqueci alguém? Não! O centro das atenções, que é a nossa presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, que acho que nesse momento tem que estar mesmo, tá aqui representando, acho que engloba tudo dentro, claro, de Porto Alegre, que nós temos também o CONSANS, que é estadual, mas esse é o CONSANS. Então, essa lei traz uma preocupação para todos os setores da saúde, pelo que a gente tem visto e discutido em lives, mas, na realidade, veio para combater o desperdício de alimentos num momento, né, de extrema fragilidade frente ao coronavírus. Então, aquela fragilidade que nós temos pessoas que dependem, né, do seu emprego para ter uma boa alimentação, que estão em dificuldade ou estão desempregados, ou o pessoal, o morador de rua também. Então, temos várias áreas que podem doar esse alimento, que na realidade pode ser alimentos in natura, produtos industrializados e refeições prontas para o consumo. Então, são os excedentes não comerciáveis, né, no caso do comércio em si, mas que tem que atender alguns critérios, que seria o prazo de validade, né, que todo mundo sabe, que a integridade, a segurança sanitária do alimento, mesmo que tenha danos às embalagens, são aceitos desde que o alimento esteja íntegro, tenham mantido as suas propriedades nutricionais e a segurança sanitária, ainda que tenham sofrido dano parcial ou apresente aspecto comercialmente indesejável, que vai depender muito também da embalagem, né? Entra aqui também. Então, essa lei abrange para serem os doadores, tá? Vamos lá. Empresas, hospitais, supermercados, cooperativas, restaurantes, lanchonetes e todos os demais estabelecimentos que forneçam alimentos preparados, pronto para o consumo de trabalhadores, de empregados, de colaboradores, de parceiros, de pacientes e de clientes em geral. Outra coisa, essa doação ela pode ser feita diretamente a quem vai consumir ou através do intermediário, que aqui, no caso, por meio de bancos de alimentos, está citado na lei, ou de outras entidades beneficentes de assistência social, certificadas na forma da lei, e também as entidades religiosas. Bom, mais uma coisa, sempre doação é uma redundância, mas aqui especifica bem que sempre é gratuita, se é doação tem que ser gratuita, né?
podem ser doados para pessoas, famílias ou grupos em vulnerabilidade social ou de risco alimentar e nutricional. Parágrafo único. A doação a que se refere essa lei, em nenhuma hipótese, configurará relação de consumo. Aí nós estamos também com a nossa assessoria jurídica aqui para depois opinar, né, uma vez que não vai haver essa relação de consumo, que deixa um pouco exposto o consumidor, na realidade o beneficiário é tratado como beneficiário, não como consumidor, e a responsabilidade do doador, ela vai encerrar no momento da doação, ao intermediário ou diretamente. Desde que não agirem com dolo, né? O que está doando alimento não haja com dolo. Ó, bem nítido aqui, eu estou lendo, mas eu acho interessante para os que estão assistindo, porque a gente está por dentro, mas nem todo mundo leu, né? Então, por isso que eu estou citando. A responsabilidade do intermediário, no caso, bancos de alimentos, entidades beneficentes, entidades religiosas, encerra-se no momento da primeira entrega do alimento ao beneficiário final. Entende-se por primeira entrega o primeiro desvaziamento do objeto doado pelo doador ao intermediário ou ao beneficiário final, ou pelo intermediário ao beneficiário final. Doadores e eventuais intermediários serão responsabilizados na esfera penal somente se comprovado, no momento da primeira entrega, ainda que esta não seja feita ao consumidor final, o dolo específico de causar dano à saúde de outrem. E um artigo, que é o último, que é o quinto, muito interessante, que depois a nossa presidente do CONSANS poderá falar, que é durante a vigência da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, né, responsável por esse surto desde 2019, e que já tem a Lei 13.979, de fevereiro de 2020, que abrange esse assunto, o governo federal procederá preferencialmente à aquisição de alimentos da parcela de produção de agricultores familiares e pescadores artesanais, comercializada de forma direta e frustrada em consequência da suspensão espontânea ou compulsória do funcionamento de feiras e de outros equipamentos de comercialização direta por conta das medidas de combate à pandemia do Covid-19. Claro, e as escolas também, né, estão fechadas, e nós temos a lei do PNAE, né, que prevê isso. Então, durante a pandemia, que o governo também pode adquirir e passar adiante essa produção, tipo por banco de alimentos. Isso também foi citado. Então, em suma, esses fatos que nós temos. Então, eu vou passar a palavra a cada uma para uma ligeira intervenção, mas eu já queria colocar assim, vamos começar então com o CONSANS, depois vamos para a vigilância sanitária, depois vamos para os bancos de alimentos aqui representados pela Simone e pela Adriana, e depois pela empresa, trabalhando em grandes empresas e tendo essa experiência de doação também por parte de empresa, a Cláudia, e a doutora Maria Cristina, a gente já já vamos ver as dúvidas que tem, que ela pode, e aí a gente dirige diretamente, sem problema algum, ou espera-se as perguntas, mas eu gostaria que ela desse uma visão geral em nome dos senhores. Então, vamos lá, nossa presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, a doutora Letícia, por favor.
nutricionista representando o sindicato na presidência do consórcio. Bom, eu não sei se todos conseguem me ouvir. Sim. Porque para mim parece que deu uma travadinha. Então, representando o Conselho de Segurança Alimentar, que é um órgão que trabalha entre a sociedade civil e o governo, né, servindo como um órgão de controle social, né, pela comunidade, o Conselho de Segurança Alimentar entende a lei como um benefício, sim. Né? Um benefício para quê? Para que a gente possa garantir acesso em quantidade suficiente de alimentos de qualidade. Porque o que reza a lei é justamente isso, né? Alimentos de qualidade que serão doados pelas entidades, pelos restaurantes, intermediados pelos bancos de alimentos, para que eles cheguem, né, com qualidade ao consumidor final. Então, essa lei em Porto Alegre, eu procurei me informar, né, com as entidades que fazem, que realizam, né, as doações aqui em Porto Alegre. Em Porto Alegre, ela não está acontecendo de uma forma abrangente. Então, por exemplo, já me informei com a prefeitura e essas doações, a prefeitura não tem convênio com nenhum restaurante ou com nenhuma empresa para realizar esse fornecimento, assim como, por exemplo, Mesa Brasil e outras entidades. O que as entidades alegam é uma dificuldade técnica, né? É uma dificuldade para que se cumpra, por exemplo, no artigo 3º, onde diz que não vai incidir nenhum encargo ou não será oneroso para quem intermedia essas doações. Em algumas situações, as empresas se sentem um pouco inseguras, ou os intermediários, né, por não terem como garantir, né, essa sanidade, essa inocuidade do alimento. Um ponto que, enquanto Conselho de Segurança Alimentar, eu entendo positivo, é a necessidade de se colocar em prática, então, o PA, que em Porto Alegre não acontece, não tem acontecido com a frequência que deveria, e isso para os agricultores aqui do município, pensando na redução ou na diminuição das feiras, para esses trabalhadores, para os agricultores familiares, seria uma importante fonte de renda também. Então, enquanto Conselho de Segurança Alimentar, eu penso que a lei ela é importante, sim. Ela precisa, claro, de revisões finas, né, revisões estratégicas para que ela possa, sim, de fato, acontecer, e para que aquele que é o intermediário ele se sinta segura para realizar essa intermediação entre aquele que produz e aquele que recebe. Ótimo. Só para esclarecer, para não ficar alguma dúvida, né? Deixar bem claro que sobras não são restos, né? São sobras, não foi servido no prato. Exatamente. Sobras são aquelas partes que ficam nas cubas. Mas só para esclarecer isso aí, para não haver confusão. Agora, por favor, a Nayara, da Vigilância Sanitária, desculpe. Sim. Boa noite a todos. Agradeço o convite a participar dessa live. É um assunto realmente bem importante e bem polêmico ao mesmo tempo, né? Em função de tudo que está envolvido nesse tipo de processo, né? Deixando claro que a vigilância sanitária ela não é contra, em nenhum momento, a doação de alimentos, muito pelo contrário, a gente entende a vulnerabilidade social e entende o quanto isso está aumentando, e justamente por isso, né, a gente entende a necessidade de se ter a certeza de que aquele alimento está tendo uma produção adequada, com as boas práticas aplicadas, né, para que aquela pessoa que está em uma situação vulnerável de receber esses alimentos doados não sofra com isso, né, e consequentemente não necessite de algum atendimento posterior,
né? Então, eu acho que essa live vai ser bem enriquecedora e vamos ver. Obrigada. Agora nós temos pessoal da Bolsa de Alimentos. A Simone, que atua, é nossa delegada também na região sul do estado, e que a sede principal é Pelotas, e depois a Adriana Lockman, que é aqui do município de Porto Alegre, que eu estou louca para ouvir vocês. Estão me escutando? Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, estou hoje representando aqui o Banco de Alimentos, né? Sou delegada do Sinurbis. E o intuito do é arrecadar alimentos para minimizar os problemas de fome e doar para as instituições cadastradas. Só que hoje a gente faz essas doações através de alimentos não perecíveis. E esta nova lei, né, ela fica em evidência porque ela menciona o banco de alimentos, mas a gente tem que ver até que ponto se tem a estrutura para poder fazer esse tipo de doação. Né? É o detalhe dela, porque quando menciona o banco de alimentos, qual banco de alimentos, de qual localização que tem estrutura, né, e consegue se responsabilizar com alimentos perecíveis, né? Então, eu acho que vai ser uma conversa muito interessante, né, porque eu acho que engloba os cuidados que a facilidade que uma lei tu põe, mas os cuidados que tu tem que ter quando envolve as instituições, né? É isso. Adriana? Bom, boa noite. Boa noite. Boa noite. O Banco de Alimentos, então, do Rio Grande do Sul, ele já vem fazendo essa doação, respaldado pela Lei 11.621, que é bem mais antiga, mas bem desconhecida para muitas pessoas, né? Mas ele se configura como banco de refeições coletivas, né? Não se vê como o processo banco de alimentos ser um operacionalizador desse processo, e sim um gerenciador, né? De entrar, sim, preconizando a segurança do alimento e fazendo essa ponte entre o doador e a instituição doada, mas com muitos critérios para a segurança deste alimento, como a distância entre elas, e que sim traz a questão cidadã para esse processo, a questão da sustentabilidade, mas que visando sempre muito a questão da segurança do alimento dentro da legislação também. E agora, então, a Cláudia. Boa noite, estão me ouvindo? Boa noite. Boa noite. Na realidade, em refeições coletivas, a gente sempre teve protocolo de manual de boas práticas, porque sempre tivemos nutricionistas, né? Então, é muito tranquilo fazer uma doação de alimentos, né? Hoje, com a pandemia, o que mudou? Mudou que existe a máscara, que se tornou um EPI, um equipamento de proteção individual. Então, todos os colaboradores dentro de uma cozinha utilizam a máscara, tá? E no buffet, alguns restaurantes estão ou fizeram aquela parte de, tipo, né, o contato com o cliente, ou tem aquele distanciamento. Então, o que aconteceu com aquela refeição que está no buffet? Ela está praticamente, tipo, tu não tem mais o contato do cliente ali, né? Então, em termos de refeições coletivas, eu acredito que o alimento é extremamente seguro. Agora, na questão de restaurantes comerciais, aí fica aquela dúvida. Temos ou não temos um acompanhamento, né? Então, existe algum profissional por trás que está fazendo esse treinamento ou não, esse acompanhamento, né? Então, por isso que eu digo, em termos de refeições coletivas, eu acredito que é extremamente tranquilo, seguro. Agora, a questão é bem aquilo que a Simone disse. E aí, como fica os outros serviços que não têm esse acompanhamento, né? Então, acho que era isso, né? Não tem alguém habilitado, né, para essa... Isso aí, nós sabemos que tem muitos, né? Então, essa é a questão toda da doação.
como é feito esse produto, quem é que faz essa fiscalização, entende? Porque em refeições coletivas nós temos protocolo de manual de boas práticas, né? Não tem como entrar numa cozinha de refeições coletivas e não ter isso, né? Então, a assessoria jurídica quer dar uma visão geral, porque já tem perguntas aqui para todo mundo. Eu vou... A doutora Maria Cristina. Boa noite, Maria Cristina Almeida, assessora do Sinurgs. Eu vou trazer 2 pontos aqui que eu acredito que são importantes, legalmente, em relação à lei, e em relação ao que essa lei pode trazer de benefício. Bom, indiscutivelmente, o ponto pró é que é uma lei que vem para dar um avanço na guerra da miséria, na guerra da fome, enfim, ela vem para despersonificar a inviabilidade de doar alimentos. Essa é a regra geral. É a primeira visão que a gente tem. Ah, que bom, não vai ser tanta burocracia para doar alimentos. Ok. Contrapartida, já que dizem, a Organização Mundial diz que o Brasil desperdiça 28%, né, do alimento processado. Né? Então, quantas pessoas poderiam ser alimentadas? Em contrapartida, a lei, tá, na essência, ela está falha em vários aspectos, tá? Porque da forma que ela foi conduzida, a integridade do produto está vulnerável, porque enquanto a gente sabe que um produto que está com a embalagem danificada, a gente não sabe que condições esse produto se encontra, a lei diz que mesmo assim pode ser consumido. Né? Então, acho bem vulnerável. Outro ponto que eu acho que é importante a gente debater é a relação de consumo para quem está recebendo esse alimento. E por que a relação de consumo? Porque a gente, no Código do Consumidor, e que é uma lei amparada pela Constituição Federal, ali traz os nossos direitos enquanto consumidor. Se não é consumo, cai-se por terra esses direitos. Então, a quem socorrer? Não existe na lei uma responsabilidade em relação à saúde de quem vai consumir esse alimento. Por quê? Porque é bem claro, só será considerado culpado se houver dolo. O que é o dolo? O dolo, ele é subjetivo, porque o dolo é a intenção de fazer. E se é a intenção de fazer, basta provar que não tinha intenção, não teve dolo, não teve culpa. Então, está tudo ok. A pessoa recebe um alimento envenenado, sei lá, um alimento sem condições de consumo, de quem é a responsabilidade? É de quem doou? É de quem fez o deslocamento desse alimento e entregou, que seria o intermediário em relação à lei, né? Então, não tem responsabilidade, culpar a quem, se dirigir a quem. E se achar para quem se dirigir, não tem penalidade, a lei não tem essa previsão. Então, acho muito vulnerável. Ok, vamos distribuir alimentos, mas vamos responsabilizar essas pessoas que estão fazendo isso. Né? Então, acho que é um ponto que devemos salientar bem. Obrigada. Bom, gente, assim, ó, nós já temos várias perguntas e eu acho que vai ficar muito mais animado agora, a gente já... Vocês me deem opinião, né? Nós já passamos para as perguntas, que são as grandes dúvidas que tem, que nós estamos aqui para podermos esclarecer dentro da medida possível. Eu vou passar para o Paulinho, para ele começar com as perguntas. Acho que obrigada a todo mundo que está participando. Muito bom, realmente é um assunto que deixa todo mundo de orelha em pé para saber bem como é que é e a visão, né?
jurídica, a visão dos órgãos envolvidos, órgãos de saúde. Acho que inicia pela Ana Paula Bandeira, né, Paulinha? Bom, a primeira pergunta que nós temos aqui, no caso da preparação em buffet, onde o alimento está misturado e aquecido, provavelmente há um bom tempo servido, a duração mesmo assim é válida? Só um pouquinho, Paulinho. A primeira, eu acho que até aproveitando já a nossa assessora, é da Ana Paula Pereira, porque a Gabriela veio depois dela. Ela fez um comentário. A lei possui lacunas importantes e necessárias de ser esclarecidas. Não é fundamental, né? Mas só para reportar ela, né, que ela pode perguntar quais são as lacunas que ela quer saber. Se são as mesmas que a gente já colocou, deve ter várias, né? Mas, enfim, agora sim, só para esclarecer para ela. E agora vamos entrar, então, na primeira. Desculpe, Paulinho. Pode ser, da Gabriela Fábio. Isso, no caso da preparação em buffet, né, onde o alimento está misturado e aquecido, provavelmente há um bom tempo servido, a doação mesmo assim é válida? Eu acho que a Posso primeira... responder? Eu acho que a primeira é a vigilância. Tá. Bom, A 216 está aí, né? Exatamente. De acordo com a legislação, os alimentos mantidos a quente têm uma validade de 6 horas, né? Mantidos acima de 60 graus. Então, o problema, ou não é problema a palavra, mas nesse caso deve ser levado em conta também a preparação do alimento, né? Se esse alimento foi bem preparado e etc. Assim como quem vai comprar aquele alimento vai se servir e vai comer, não teria problema a doação dele também, né? Mas se ela fosse de consumo imediato, como quem vai num restaurante e se serve no buffet para comer, isso de uma forma geral, não considerando a pandemia, mas considerando a pandemia, não vai nem ter um tipo de contaminação externa, porque aquele alimento vai estar protegido, né, com uma pessoa somente servindo, não teria problema a doação. Eu vejo como temerário, sim, mas se ele foi produzido com boas práticas bem aplicadas, ele hoje em dia vai ser considerado uma sobra limpa de panela, né? Visto que ele vai estar sendo protegido no buffet e sendo servido por uma pessoa só. A próxima pergunta... Terezinha, que foi o que eu comentei, né? Então, hoje, o alimento é mais seguro. Por quê? Porque tu tens, né? É máscara, é distanciamento, é proteção, entende? Então, é bem mais tranquilo, vamos dizer assim, né? Onde tem um profissional habilitado. É mais fácil, né? Decreto das prefeituras, né, que estão impondo condições para... Eu fico muito preocupada com o comércio em geral, sabe? Porque enquanto for hospital, enquanto for empresa de refeições coletivas, onde tem a presença do profissional nutricionista, a gente está tranquilo, né? Porque já segue a 216. Já existia um protocolo, então a gente continua seguindo. E agora, na realidade, está ainda... Isso aí. Simone? Aonde existe um responsável técnico é onde há a garantia, né, das boas práticas. Sim, o problema é onde não tem, né? E aí que entra o perigo. Pela 216... O responsável técnico, no caso do comércio, é quem o dono indicar. Esse é o problema. Quer dizer, eu sou cozinheira do restaurante e sou responsável técnico. Num restaurante de refeições coletivas. Estou lá inspecionando. Como é que vai ser? Ou mesmo o próprio dono pode ser o responsável técnico. Tem informação para tanto? Isso é uma preocupação, né? Bom.
Então, o que diz a lei? Na realidade, depende da boa intenção, né? Mas a gente sabe que o mundo está cheio, né? Mas esperamos que sim. Acho que é nosso papel também, do próprio Banco de Alimentos. Vamos dizer que esteja tudo bem e vai ser distribuído, alguns restaurantes vão trabalhar direto com o Banco de Alimentos, tá? E o Banco de Alimentos vai orientar, a gente fica mais seguro nisso, né? Mas, se houver isso. Então, acho que tem algumas coisas que a gente tem que sempre cuidar. E, de uma maneira, também não sermos radicais a ponto de tirar uma alimentação de alguém que está com muita fome e não tem o que comer. Mas não é por causa disso que nós vamos dar qualquer coisa. Mas, às vezes, detalhes assim, práticos, que tu está vendo que o alimento está bem e tal, aí cabe ao intermediário, né? Ou direto, como diz a lei, né, gente? Vamos passar para outra, Paulinho. A Fabíola pergunta: a vigilância sanitária está dando para o restaurante comercial licença de saúde? Podemos ficar tranquilos quanto às condições sanitárias ideais para o funcionamento? Atualmente, a licença de saúde, assim como outras licenças emitidas por órgãos públicos, não estão sendo obrigatórias para alguns ramos de atividade, né? Foi emitida no final do ano passado uma legislação que é conhecida como a Lei da Liberdade Econômica, que desobriga alguns ramos de atividade a terem alvarás, e o alvará de saúde está incluso, né? E restaurante é um desses ramos de atividade. Eles definiram esses ramos de atividade por baixo risco econômico, né? Não foi levado em conta o baixo risco, o risco sanitário, né? Então, restaurantes, que nesse caso, restaurantes, lancherias, padarias, confeitarias, enfim, que estariam dentro desse escopo de possíveis doadores, né, de alimentos, não são mais obrigados a terem o licenciamento, né, licenciamento sanitário, licenciamento para funcionamento, ou licenciamento de bombeiros, etc. Mas, para o restaurante que solicita, a gente sim faz vistoria e emite o alvará de saúde quando o estabelecimento está adequado. E quando a gente emite um alvará de saúde, o que a gente tem que se dar conta? Que a vigilância sanitária ela não pode se responsabilizar pelo funcionamento após essa liberação, porque, na verdade, a gente faz uma vistoria e faz uma fotografia do estabelecimento em como ele está funcionando naquele momento, né? Se naquele momento da vistoria ele está adequado, o alvará de saúde vai ser liberado, né? Anteriormente a essa lei da liberdade econômica, a gente tinha uma outra lei que obrigava a gente a ter uma frequência de 1 ano para cada alvará de saúde. Então, uma validade de 1 ano, e após isso deveria ser feita a renovação, com outra vistoria para verificar as condições sanitárias também, né? Então, mesmo assim, a vigilância sanitária não pode garantir, né, que aquele estabelecimento continue agindo da forma certa. O que acontece? É exigido que um profissional seja responsável pelas boas práticas e que tenha o curso de boas práticas, para que aquele processo continue seguro e se mantenha, né? Atualmente é assim que está funcionando. E chamando a atenção, né, que curso de boas práticas de 16 horas, 16, né, ainda é. Uhum. Eu duvido que alguém vá aprender alguma coisa. Claro, ele estava pensando, quem fez a resolução, a equipe, estava pensando exatamente naqueles que não têm um profissional habilitado para ser o RT. Né? Porque quem já é junto ao seu conselho, que pode ser o nutricionista, pode ser o biólogo, pode ser o veterinário, pode ser da área de saúde, enfim, né? Que pode ser o responsável, e ela pensou nisso, dar um curso e tal. Não há a exigência de que seja um profissional, né? Exige o curso. Esse curso ele tem que ser homologado, né, pela vigilância. Pela vigilância. Ele tem a relação, né, Ana? Tem a relação
a nossa estadual. Foi uma lei municipal que a gente definiu aqui em Porto Alegre, que esse curso tem que ser homologado por nós, e tem um conteúdo programático mínimo que é exigido, né, nessas 16 horas. A gente conhece até porque a gente também, em algumas instituições, a gente tem que dar o curso, né? Digo, profissional da área da nutrição. Então, a gente... E uma vez por todas esclarecer, agora aqui eu quero deixar bem claro que o responsável técnico com essa atual... o atual governo do Rio Grande do Sul, a gente entrou com uma espécie de esclarecimento, denúncia junto à Anvisa, para esclarecer que o nutricionista, pela formação que tem, não tem necessidade alguma, isso era só no Rio Grande do Sul que estava acontecendo, de fazer esse curso, se uma vez que ele é um dos profissionais que pode dar o curso. Né? Então, agora eles estão orientando que é um manipulador de alimentos. Eu tenho mandado, por exemplo, os cozinheiros irem fazer o curso que também a gente faz treinamento, né? Mas deixar bem claro isso aqui, que era só o Rio Grande do Sul que fazia essa exigência, acho que foi algum engano muito sério e que deixava muita gente brava, né? Porque a gente tem toda essa preparação. Tem mais uma pergunta da Fabiola, pode fazer, Paulinho. Quem vai acompanhar o transporte e distribuição desses alimentos? Adriana, eu acho que é tudo com você. Bom, na verdade, as partes, né, quando tem uma refeição coletiva, ela vai entrar de acordo com a contratante dela também, né, contratante contratada, e as duas vão fazer, vão se combinar quem vai fazer transporte. Algumas vezes até entra algum outro parceiro para fazer esse transporte, mas tem que estar bem regulamentado, né, a gente só trabalha com alimentos que são transportados nos hot box, nos thermobox. Não pode ser outro tipo de equipamento, né? Porque tem a cuba inox por dentro, porque garante a temperatura e chega lá, tem que ser passado para o buffet ou então permanecer e não pode ser reutilizado no outro dia. Então, seria ainda uma refeição transportada, olhando, sim, para esse tempo ainda e com todo esse anterior supervisionado, sim, por uma nutricionista. Então, o que as colegas da vigilância e das refeições já comentaram também. Então, é nisso que a gente trabalha. A próxima, Paulinho. Qual o papel da vigilância sanitária quando da distribuição das sobras causar dolo ao consumidor? Acho que não é dolo, né? Quer dizer, dano ao consumidor, né? No caso ele colocou dolo, mas imagino que seja dolo. Dolo porque a lei fala em dolo, É que o dolo seria por parte de quem produziu, né? É a responsabilidade. Mas se causar algum dano ao consumidor, que na verdade ele não vai ser considerado consumidor, mas como em qualquer situação de um possível surto de doença transmitida por alimento, a gente faz a investigação, né? A gente investiga, tem a parte epidemiológica e a parte sanitária nessa investigação, né? E a parte sanitária, ela é justamente referente ao local de produção, à aplicação de boas práticas, né? A gente coleta os alimentos se tiverem sobras, ou se tiver algum alimento produzido para monitoramento, encaminha para análise. Então, é feita a investigação de um surto como em qualquer outro local. Ótimo. Então, embora o licenciamento possa ser dado sem o alvará de saúde, mas se houver qualquer problema, igual a vigilância vai atuar pela 216. Sim, na verdade, aquela legislação referente ao licenciamento, ela desobriga o licenciamento, mas ela não desobriga ao responsável estar agindo de acordo com a legislação daquela atividade que ele optar realizar, né? Ele também não tem isento a fiscalizações. Ele só está desobrigado a ter o documento, né?
mas não de cumprir com as legislações e nem de ter uma fiscalização no local de produção, né? E lembrando que, independente de um surto de doença transmitida por alimento ser realizado, ser investigado em comércio ou em residência, a gente vai fazer investigação de qualquer forma, né? Não é só porque é um comércio ou uma doação. A gente faz a investigação de qualquer forma. Ótimo. Bem, isso aí é bom para esclarecer, bah. O doador será também responsável da mesma maneira, então. Sim. Sim. É que assim, não vai ser porque ele é doador ou comerciante, é porque ele é produtor, né? Quem produziu o alimento, a gente vai verificar as condições em que ele produziu, vai verificar se a gente encontra o nexo causal, o desvio que pode ter acontecido para que tenha causado aquele dano, né? Isso tudo a gente pode averiguar lá na investigação epidemiológica, de acordo com sinais e sintomas, quantidade de pessoas envolvidas, né, qual agente patológico pode estar envolvido, mais provável, etc. E aí depois a gente verifica no local de produção se um desvio que a gente tem encontrado pode causar aquele dano, né? No caso de comércios, a gente consegue atuar de forma mais incisiva com autuações ou suspensões de atividade, enfim. Mas em residência a gente não consegue agir dessa forma, né? É mais quem vai doar, né? Paulinho? Está me escutando, Paulinho? Para controlar a cadeia de frio e calor e na eventualidade de um surto, quem se responsabiliza? Acho que já foi falado, né? Sobre isso. A cadeia de frio e a cadeia de quente é de responsabilidade de quem está naquele processo, né? Então, quem produz e quem entrega até esse momento, quem transporta durante esse momento e na doação durante esse momento. Então, cada um vai ser responsável por um processo. E, inclusive, na investigação de surto, a gente tenta avaliar em que momento que pode ter sido sofrido aquele desvio, aquela inadequação. Mas a gente não consegue não ver essa responsabilidade, né? Quem produz tem a responsabilidade por aquilo que está produzindo. Não tem como a pessoa não ter essa responsabilidade. Concorda, doutora Maria Cristina? Concordo. A única coisa que eu acho difícil é dimensionar essa responsabilidade e direcionar para quem foi o responsável, porque é uma cadeia, né? E é isso que a lei ela deixa muito brando, muito solto isso. Isso eu acho difícil. Bom, aqui não é uma pergunta, Gabriela Quadros, ela faz uma observação, né? Da cadeia de frio e calor, e quem vai se responsabilizar, que ela coloca, pois existe uma linha tênue, eu diria muito tênue, né? E a Fabiola, tem mais um comentário, da Fabiola falando que há poucos dias tivemos um exemplo que aconteceu a doação de marmitas que estavam envenenadas, né? E a próxima pergunta, em caso de doações de carne congeladas in natura, para os beneficiários irem buscar no local da distribuição, como deveria ser feito e qual a melhor forma? Bom, não sei se a vigilância quer responder ou posso responder. Não, acho que a Cláudia também pode, né? Mas tudo bem. Na verdade, eu acho que fica bem a questão de bancos de alimentos, né? A colega também do banco. Refeições, eu acho que quase nunca vai doar congelado, só pronto, né? É só alimentação, só refeição pronta. Nós do banco temos caminhão refrigerado e tentamos sempre fazer, né? Mas no caso de não haver essa possibilidade, a gente tem que, sim, orientar essas instituições, esses beneficiários que vão buscar a também
terem essa segurança. Então, levarem uma bolsa térmica, alguma coisa, e avaliar muito esse tempo de deslocamento deles, para ver se não vai ter esse descongelamento, né, dessa carne, tá? Tem alimentos in natura também pode, não vamos esquecer, né? Sim, também pode, banco de alimentos também pode trabalhar. Não esquecendo de todos os rigores da vigilância também, né? Da identificação, do prazo de validade, tudo isso, tá? Às vezes o banco de alimentos pode trabalhar, sim, com alimentos apreendidos, mas a questão da apreensão não pode ser segurança do alimento, pode ser uma questão fiscal ou outra, tá? Mais alguém? Mais uma pergunta, então, da Fabíola. Temos uma lei que não inclui a fiscalização de boas práticas, a distribuição de sobras pelo banco de alimentos. Aqui, no caso, no banco de alimentos será como critério baseado na sustentabilidade, como todos os itens dentro da 216 da Anvisa. Não entendi muito bem a pergunta. Eu também não entendi muito bem a pergunta dela. Eu acho que é o seguinte, a lei em si, ela realmente não especifica isso aí. A 216 é no caso de haver um problema, vai continuar a existir a 216, quando tem que ser cumprida, né? Mas com todos os itens dentro na fiscalização, sim. Quem conhece o trabalho da vigilância sabe que vai desde do recipiente do lixinho, a lixeirinha, até, né? Mas na lei não tem realmente, só se causar algum dano. A lei, ela fala sobre os critérios a serem observados, né? Os critérios tá dentro do prazo de validade, que não comprometa a integridade e a segurança sanitária, né, e que sejam mantidas as propriedades nutricionais e a segurança sanitária. E isso envolve, sim, uma fiscalização, envolve a presença da vigilância sanitária ou não, mas envolve as boas práticas. Então, para um alimento estar adequado sanitariamente, ele tem que ser preparado de acordo com as boas práticas definidas em legislação federal e estadual, né? Mas aqui vamos ver se eu entendi bem. Quando o comerciante, vamos colocar no comércio, né? Uhum. Ele vai seguir a nova lei, e se ele não está de acordo com as boas práticas, só vai ser autuado se houver algum problema. Porque da maneira que está escrita a lei, claro que nós queremos que seja seguido, mas a lei, o que ela vai ver, ela visa o prazo da validade, as condições higiênico-sanitárias, né, a integridade e segurança sanitária, e que seja mantida as propriedades nutricionais e renova a segurança sanitária. É isso que diz a lei, né? E aí que a gente fica nessa... A gente sabe o que pode causar uma DPA, o que é, né? A gente sabe bem mesmo. Mas por essa lei fica... Está bem, senão, pelo que eu entendi, que nós entendemos, é que realmente, se não houver problema, uma denúncia, alguma coisa, não tem... Vai continuar sendo produzido. Vai continuar, porque assim, um problema que existe, que eu acho, é que enquanto não haja mais o alvará de saúde, por exemplo, tu não vai saber se as condições físicas, ambientais estão de acordo com a 216. E a gente perde o rastreamento também daquele alimento. Exatamente, né? Tu não tem o rastreamento, porque tu não desce essa licença. Tu não sabe onde estão, né? Não sabe nem o nome da razão social do lugar. Nem se tem. Não era o perigo. Isso existe. Não vão usar alimentos para higienização. Então, tudo. Pode ter roedores, pode ter barato, pode ter tudo. Mas assim, isso também não está longe da realidade atual.
Porque se a empresa, antes dessa lei da liberdade econômica, se a empresa não solicitasse o alvará de saúde, a gente também não sabia que ela estava existindo, né? A gente sabia mediante denúncia, né? Mediante um problema. É por isso mas existia uma obrigatoriedade. Exigia a obrigação de ter o alvará de saúde. Agora eu tiro a licença, não tenho as condições físicas, sanitárias, não sei nem ver se a pessoa, o manipulador do alimento está adequado e vão me dar licença igual, né? Para favorecer a economia, entre aspas. Sim. A economia. Mas, não, só para salientar isso, né? Claro. Aí acho que entram outros órgãos para, inclusive, se preocupar e se responsabilizar por isso aí, né? Acho que mais vai ser o movimento da própria sociedade, né? Então, bom. Tá, Paulinho? Bom, agora foi, então, um comentário, né? Excelente as colocações, pessoal. Maria Cristina trouxe muito bem a questão legal. Daí a próxima pergunta. Perfeita colocação da advogada, desafio e paliativo. Outras doações não é novidade. A doação de sobra de refeições é o grande nó. Pergunta, como está a regulamentação da lei? Quem pergunta é a Angélica Magalhães. Oi, Angélica. Doutora Maria Cristina. Eu não entendi bem a pergunta, na realidade. Já está, né? A lei já está valendo. Ela está regulamentada desde 23 de junho. Se pelo que eu entendi. A forma com que isso vai se desenvolver, a regulamentação, eu acho que é isso que ela quer, né? A pergunta é essa. É exatamente isso que a gente está levantando, está questionando, e de qualquer sorte, o grande chefe dessa legislação vai ser a fiscalização. Então, a regulamentação dela vai se dar numa fiscalização muito enfática, senão a gente está correndo um grande risco. O Ministério Público, o nosso Ministério Público, eu não lembro agora o nome da comissão até, mas ele tem todo... Como é que é? Calcom. Isso. Ele tem todo esse cuidado, todos os anos tem seminário, se discute, e acho que qualquer coisa... a gente pode até ter uma live com o próprio Ministério, né? Que seria ótimo também. Nós e mais o Ministério Público. Tá. Nós participamos dessa comissão do Ministério, mas não conseguimos. Eles estavam para regulamentar anteriormente essa lei federal, mas foi anterior. Eu tenho certeza que se fosse com o auxílio do nosso ministério ia ser melhor, né? E tem lá a procuradora, a Catarina, né? Ela está na frente disso tudo e eles realmente é bem a defesa do consumidor. E nos grandes problemas que houveram, se eu não me engano, do leite, da carne, o Ministério Público que entrou, né? Que fez o movimento todo. Que também é um órgão que pode se recorrer. No caso de algum problema, naturalmente, até para orientação. Bom, a próxima pergunta, então, a Benilda. Qual a garantia que a pessoa que vai receber o alimento fará o consumo imediato? Responsabilidade, né? São questões de responsabilidade de acordo com a gente vai doar o alimento. Quando tu paga o intermédio, por exemplo, como o banco de alimentos, já vai com o receptor certo, né? Já tem toda uma programação e um acordo aí. Eu fico pensando na questão individual, né? Desculpa.
Uma das dificuldades que hoje... Vocês me desculpem as dificuldades técnicas, que eu tô caindo e voltando toda hora. Mas, assim, eu conversei com algumas pessoas aqui em Porto Alegre para saber como está essa distribuição de alimentos. E a prefeitura, as empresas, elas não estão fazendo justamente por isso, porque não há uma garantia, né, de consumo imediato e, por sua vez, esse dolo que pode existir por parte do doador inviabiliza muitas vezes as ações sociais, porque não há como rastrear quem vai consumir, em que hora vai consumir, se essa comida vai ser contaminada a posterior. Então, a lei, como disse a Maria Cristina, ela é abrangente e ela deixa margem. Então, as empresas não querem fechar esses convênios e os intermediários, como a prefeitura, por exemplo, a FASC ou a Unidade de Segurança Alimentar aqui do município, também não querem entrar como intermediários, porque isso dificulta a lei sendo tão abrangente, dando tantas margens à interpretação, acaba que não se sabe de quem é a responsabilidade. E o consumidor final, que precisa desse alimento, ele acaba não recebendo por uma lei tão larga, digamos assim, que não dá margem à responsabilização. Né? Então, ela é bem complexa. É bem complexo isso, do consumidor final. Eu volto naquela questão de consumo imediato, porque na questão de responsabilidade do preparo, né? Porque mesmo para um comércio que seja, por exemplo, eu vou no restaurante e compro, né, uma quentinha para levar para casa, eu estou comprando, e mesmo assim o restaurante continua sem ter a certeza se eu vou consumir aquilo ou não naquele momento, né? Ele vai continuar sendo responsável pelo preparo, mas diante de um cenário de uma doença transmitida pelo alimento ou não, essa investigação que a gente faz parte disso, né? O questionamento ao consumidor, né? Quanto tempo depois da compra você consumiu esse alimento, né? Ou então, o que você fez com aquele alimento depois que comprou? Deixou em cima da mesa por 2 horas e depois comeu, né? Ou, eu comi uma parte, deixei dentro do micro-ondas e comi no dia seguinte, né? Isso tudo faz parte de uma investigação, né? E isso, na verdade, é um conhecimento que o consumidor tem que ter sobre como ele tem que agir com aquele alimento preparado, tanto para aquele que prepara, né, quanto aquilo que ele compra. Então, a responsabilidade pós-consumo, o que a gente coloca bastante... Mas então, aí entra a parte do terceiro artigo. Oi? Uhum. Nessa parte entra o terceiro artigo também, tá? Onde fala que a responsabilidade do doador é até a hora da entrega. Exatamente. Nessa questão de horário de consumo, né, tem que se ter a ciência que a pessoa vai consumir, mas quando chega o doador e entrega em condições, né, saudáveis, adequadas, isso já sai. Isso pode ser daqui a pouco colocado com uma identificação do próprio alimento, dizendo que é para consumo imediato. Né? Então, até porque pensando nessa doação e se tratando de um morador de rua, por exemplo, né, de uma pessoa em situação de rua, ela não vai ter onde armazenar. Né? Exatamente. Ela vai comer logo. A gente acaba. Ele tem que ser consumo imediato. Essa pessoa não tem onde armazenar esse alimento. Né? Então teria que realmente, o que a Simone falou. A informação tem que ser de onde está saindo, que hora saiu e acaba ali. Né? Então isso é importante. No caso do banco de alimentos com, né, bancos de refeições coletivas com as refeições coletivas, a gente assina um termo, né, que as 4 partes assinam. O banco, enquanto, né, gerenciador desse processo e sempre implementando essas boas práticas, também incentivando, vamos dizer assim, não é implementando, desculpa, mas incentivando a refeições coletivas, né, e o contratante, e também a instituição. Como o Banco de Alimentos não trabalha com pessoas diretamente, só com instituições, isso fica um pouco mais fácil. A maioria das instituições atualmente também tem nutricionista, então isso também facilita esse controle da segurança alimentar, né? Aqui não é realizado com alimentos prontos, é só
não perecíveis, por enquanto. Uhum. E existe também, eu acho até que alguém colocou nos comentários, existem as pessoas, né, que se reúnem para fazer um alimento e doar para uma população vulnerável, principalmente a população de rua, né? E isso já existe, né? E as pessoas já estão fazendo em casa de forma, enfim, e ela é necessária no momento socioeconômico que a gente está vivendo, deve até ser incentivado, só que não é porque as pessoas estão passando fome em situação de vulnerabilidade que elas podem comer um alimento feito de qualquer jeito. É isso que as pessoas que estão produzindo, né, tem que ter essa noção, tem que ter esse conhecimento. Talvez a comida de casa não pode ficar mais vulnerável. Fica mais vulnerável. Inclusive, nessa questão econômica, além dela ficar mais vulnerável, vai onerar o sistema de saúde, né? Claro. Porque, de alguma forma, eu vou estar necessitando de um serviço. Então, é uma cadeia toda, é um processo todo que tem que ser bem feito, né? Para que ele seja eficiente e cumpra o papel, né? Cumpra o objetivo de estar fazendo bem. Porque, no final das contas, intencionalmente ou não, tu pode causar um dano, né? Essa pergunta foi da Rosângela Lengler. Oi, Rosângela, tudo bom? Que as preparações de alimentos exatamente por esses grupos, né, que se reúnem e que, inclusive, pedem doação de alimentos para eles fazerem a comida. Então, também tem que cuidar muito essa parte, porque, na realidade, está todo mundo cheio de boas intenções, né? Um erro de um alimento exposto, um erro que todo aquele grupo de pessoas pararam no sistema único de saúde. Mas, claro, que a gente quer que não ocorra isso, que é uma solidariedade que seja com sustentabilidade, e o próprio sindicato, acho que todos os órgãos de nutrição que lidam com alimentação e nutrição, a gente está à disposição para qualquer consulta desse grupo. E uma coisa que é pouca, mas que a gente está, como mudaram as coisas, e pelo menos a gente vê todo mundo de touquinha, né? Quer dizer, o pó do cabelo já tem uma consciência, né? Que foi todo o trabalho que a gente desempenhou, esse profissional que trabalha com alimentação, a vigilância sanitária. Então, alguma coisa já né? Mesmo que o esmalte esteja descascando lá da cozinheira e tal, mas pelo menos isso. E eu acho que assim, a gente, como sindicato, acredito que banco de alimentos também, a própria vigilância, as empresas de refeições coletivas, principalmente o conselho, né, municipal e estadual de segurança alimentar e nutricional, a gente se coloca à disposição para a orientação desses grupos, né? A gente se coloca, podem nos procurar enquanto sindicato, que é representante de todos os nutricionistas, e a gente indica, ou até tem muito nutricionista trabalhando como voluntário nesse tipo de solidariedade. A próxima pergunta é da Ana, mas acho que já está respondida também nessa ida, está dando boa noite, perguntando quem ficará responsável pelo alimento após a doação, mas acredito que já foi respondido já nessa mesma resposta, né? A Rosângela fez essa pergunta que a Maria Terezinha acabou de responder, né? Como consideram as preparações de alimento feitas por um grupo de pessoas que se reúnem para fazer a boa ação, né? Então, essa aí também acabou já sendo contemplada também, da Rosângela. E os locais que recebem de vários doadores. Vamos pegar daqui a pouco uma praça aqui em Porto Alegre que as pessoas acabam, várias pessoas indo lá doar. Como pegar e justificar que foi A, B ou C que doou? Depende, Paulinho, da própria educação, né? De quem está, ter solidariedade. Tu receber um arroz, por exemplo, de 6 meses, com vencimento de 6 meses, ou feijão, tu não pode aceitar como doação. Isso também é uma coisa que o pessoal presta muita atenção, que é a validade, né, do produto.
Mas não é porque é doação que tu vai dar aquilo que tu não está usando mais, porque já passou o vencimento. Então, é uma questão, acho que aí, da responsabilidade pessoal de cada um, e solidariedade tem que ter muito da empatia, né? Tu vai doar aquilo que tu gostaria que tu tivesse para ti próprio. Então, nesse ponto aí, vai da boa e da consciência, né? Do povo, do doador, digamos assim. Nem só a consciência, né? É uma questão de conhecimento mesmo, de obtenção de informação, porque a gente vê que existe muita intenção, a boa intenção, mas a falta de conhecimento, né? Esse desconhecimento talvez possa aparecer de uma forma negativa depois. Então, é isso que eu acho que tem que ser levado em conta, né? Também. Enquanto conselho, nós tentamos orientar sempre que essas doações elas sejam organizadas, né? Nós tentamos fazer um levantamento, né, sobre as doações, quais instituições são beneficiadas, tanto de alimentos prontos quanto aqueles preparados, mas nós esbarramos muitas vezes na dificuldade até mesmo dos doadores exporem que estão doando, algumas secretarias dentro da prefeitura mesmo, com dificuldade de abrir para quais entidades doam, quanto doam, quais entidades estão recebendo. Então, o conselho, às vezes, se sente limitado, porque nós não conseguimos acompanhar de fato isso, e gostaríamos muito de participar nessas situações, até mesmo para orientar, né? Porque temos nutricionistas, conselheiros, né, e poderiam auxiliar, por exemplo, esses grupos que preparam alimentos, as boas práticas, né, como voluntários, como nós somos, eu, a Terezinha, somos voluntários, a Adriana, do Banco de Alimentos, no Conselho de Segurança Alimentar, sermos, como representantes, como conselheiros, como cidadãos, como nutricionistas, né, usarmos o nosso conhecimento técnico para auxiliar essas pessoas a prepararem aquilo que eles fazem de boa ação com boas práticas, né? Seria perfeito. Perfeito. Paulinho? Bom, agora a Fabíola está concordando com a Nayara, né, que o consumo deveria ser de imediato. A próxima pergunta do Aureliano, não sei se já foi comentado, mas qual a relação entre essa lei e a estadual 15.390/2019, que dispõe também sobre o tema da doação? A Adriana participou, né, Adriana? Sim, a lei estadual é bem mais ampla do que essa, e ela revê muitos critérios que é de banco de alimentos. Ela não foca só no alimento pronto, elaborado, né? Então, tem a questão de hortifruti granjeiros, de embalagens danificadas, não só do alimento pronto, mas aquele de prateleira de supermercado. Então, ela é bem ampla, né? E até eu entrei num grupo de trabalho, agora recentemente, essa semana, que é do Conselho Estadual também, já revendo e fazendo um manual já com várias outras órgãos também, a gente entrou também nesse para poder contribuir. Eu acho que tem que ficou muito confusa a lei estadual, então também tem que sedimentar mais, porque é muita coisa, tá? Mas só que ela não traz a questão da pandemia, né? Estadual é questão de doação de alimentos, né? Paulinho? Bom, a Gabriela, então, é interessante ao doar esses mais delicados, colocar uma etiqueta com prazo de consumo, né? Ela está fazendo um comentário aqui. A Noris está falando que a prefeitura possui técnicos que podem fazer convênios. A Gabriela explicar por cima como foi feito, de onde veio, de forma clara. Acho que ela está se referindo na hora da doação, né? Colocar
eu acho que etiqueta, alguma coisa assim, né? Isso. A Nores aqui, me preocupa muito a doação de particulares, também um comentário. Depois a Laura concordou, dizendo que era verdade. A vigilância sanitária já pensou em passar orientações para as doações? Quem pergunta é a Nores. Nós estamos abertos sempre, né? A gente, infelizmente, a gente não tem como fazer essa busca ativa por quem está fazendo doações, até porque o nosso público de trabalho são os comerciantes, né? A gente licencia, ou enfim, licenciava aquele que está passível de licenciamento, que seriam pessoas que comercializam, né, alimentos, e não as pessoas que produzem para doar. Mas a gente está sempre aberto para quem quiser mandar e-mail, para quem quiser telefonar. Nesse momento, presencialmente, a gente não está fazendo atendimento, mas a gente recebe muitos e-mails com esses questionamentos. E assim como o pessoal do conselho, o pessoal do sindicato está aberto para isso, a gente também pode dar nosso apoio, nossas informações, enfim. Bom, daí a Rosângela está dando um oi, está concordando aqui com o que foi falado. A próxima pergunta da Angélica: as doações diretas são o maior desafio. Os donos dos restaurantes comerciais continuarão correndo risco de responsabilização. Então, a questão do desperdício não vai reduzir, porque os restaurantes não doavam principalmente por receio. Na verdade, ela fez um comentário só dizendo que os riscos vão continuar iguais, né? Não sei se alguém quer comentar. Com o particular, né? Exato. Terezinha, só para comentar aqui no meu condomínio, tá? Tem uma equipe, algumas moradoras que produzem comida e levam no local. Eu descobri isso por um acaso. Então, isso para mim é o maior perigo que tem, né? Porque, ok, é aquela coisa, eu estou fazendo um bem, mas até que ponto está sendo feito? Ok, se eu consumo imediato, né, e que for, não, eu faço de tarde, já levo de noite, que é mais ou menos assim que funciona, né? Mas, tipo, a gente não tem nenhum controle para saber se realmente aquilo está dentro das normas ou não, né? Que foi o que a galera falou, não tem como a vigilância fiscalizar uma produção de alimento caseira, né? Eu estou produzindo na minha casa e de noite estou doando, né? Então, daqui a pouco tem e muitas vezes assim, tá em casa, não tem aquele domínio de boas práticas. Mas eu deixei o alimento. Não, venceu um dia. Não tem problema, eu vou fazer, é para doação. Não é assim que funciona, sim, né? Não é dessa forma, né? Venceu, só para ter ideia, hoje, por exemplo, eu fui fazer uma organização na minha geladeira e eu achei dois congelados vencidos. Me doeu colocar no lixo? Me doeu, mas está vencido, não tem opção, né? Então, eu é que tenho que controlar melhor dentro da minha casa, né? Agora, eu não vou pensar que eu vou... não, esse aqui está vendido para mim, vou doar. Não vou doar, eu vou colocar fora. Com base nessa lei que estimula... com base nessa lei que estimula a doação, poderia se estimular a elaboração de campanhas educativas, né, para os doadores, porque a doação ela é benéfica para o social, e uma campanha que esclarecesse o que é necessário para que isso fosse realizado com boas práticas seria o essencial no momento, né? Então, elaborar a lei, mas que fosse elaborada uma campanha de esclarecimento junto, né? São coisas que ficam pendentes no caminho. Se faz o bem, mas talvez com alguns obstáculos, os quais poderiam ser minimizados se fosse esclarecido para a população em geral, né? Porque as ações já existiam, essas ações de cozinhar à noite num viaduto, enfim, isso já existia antes da pandemia. O que começou a acontecer agora? Começou a acontecer pessoas produzindo em casa e levando, eu vou levar ali naquela praça, porque eu sei que ele tem uma família que está desabrigado, que está desempregado, enfim. Então, isso antes até poderia ter, mas não nessa quantidade que está tendo hoje. E aí é difícil. Como é que vai controlar isso? Né?
E vou dizer para vocês que, enquanto conselho, nós temos acesso, né, aos dados da fome e o número de pessoas em situação de rua ou em situação de vulnerabilidade aumentou sensivelmente em Porto Alegre. Tanto que a prefeitura hoje já conta com os pratos populares, que eles têm um outro nome agora, é Prato Alegre, aqui em Porto Alegre, que fornecem refeições agora para 700 pessoas, mas os últimos dados que hoje eu conversei com a nutricionista da FASC, os últimos dados de Porto Alegre mostram que aumentou 30% a população vulnerável em Porto Alegre depois do início da pandemia. Então, se nós tínhamos aí uma população considerável em situação de vulnerabilidade, hoje ela é ainda maior, com famílias, né, em situação de vulnerabilidade. E aumentou realmente. Por toda a conjuntura, né, que se apresenta, perda de emprego, pessoal que trabalhava por conta, não tem como, realmente não tem como. E aí que eu digo, né, a campanha é muito importante, até porque a solidariedade, quando tu respeita o outro, é solidariedade. Quando tu não respeita o outro, é humilhação, é diferente. Exato. Então, mas essa conscientização é muito importante. Essa conscientização vai ser um processo lento, segurança... todas as coisas que a gente vê, né? O conhecimento das boas práticas é uma coisa que tu vai implantar, é um trabalho de formiguinha, porque o primeiro passo é a pessoa querer doar. É a pessoa se disponibilizar para doar. O outro passo é ela começar a entender que ela tem que ter as boas práticas, né? Que é uma responsabilidade que ela tem que ter, né? Para causar... O alimento tem que ser veículo de saúde, nunca veículo de doença, né? E isso faz parte da Lei Orgânica de Segurança Alimentar, a qualidade sanitária desse alimento, né? Garantindo a saúde daquele que já está vulnerável. Então, são muitas tangentes pelas quais essa lei vai escorrendo como areia pelos dedos, né? Então, complexo, mas eu penso... Ela é muito complexa. Eu penso que nós estamos num bom caminho, né? Num bom caminho. Bom, a próxima pergunta, então, é da Ana, tá? Ela pergunta se pelo banco de alimentos as empresas podem doar para asilos, por exemplo. Bom, podem, né? Mas as empresas que a gente trabalha é só refeições coletivas. Então, assim, só onde já existe toda essa questão de boas práticas com o olhar da nutricionista em todo o processo. Porque ela também vai ter uma comunicação através desse termo e vai garantir essa segurança, né? E esse contato também com a instituição, né? No caso, o asilo, a instituição de longa permanência. Mas é uma corresponsabilidade, né? Bom, agora a Lisete, então, ela faz um comentário, né? No caso das instituições que vão receber as doações, é mais tranquilo fazer a triagem, mas quando é doado diretamente para a população, com fome, é mais preocupante pela desinformação, que estava sendo debatido agora há pouco. Né? A Lisete da... Bom, infelizmente, a mídia de massa é pouco usada para orientar a população, é o que fala a Ione. É verdade. A Juliana Gonçalves, haverá pressão para doação de sobra das alimentações escolares. O que vocês sugerem para conduzir esse processo, visto que a nutricionista não está sempre presente na escola? Entra a questão de responsabilidade aí, né? De recebimento. No momento que a pessoa recebe o alimento, ela vai ser responsável pela entrega desse alimento. Então... E na alimentação, nas refeições escolares, por exemplo, escola de educação infantil, a nossa vigilância sanitária exige, sim, que tenha o nutricionista e o responsável técnico pela saúde,
e geralmente é 2 em 1, né? É 2 em 1. Então, o próprio responsável técnico pela área da saúde e o nutricionista, ou as duas funções no nutricionista, ele vai ser o responsável, sim, perante a vigilância sanitária e perante o Conselho Regional de Nutricionista, que é o nosso órgão, que é o órgão fiscalizatório, né? Então, a responsabilidade, Juliana, a gente pode não estar sempre, mas é nossa, né? É nossa. Não, eu, por exemplo, até festinha de aniversário, agora o PNAE, eu aconselho a vigilância e todos presentes a assistir. Já tivemos uma prévia do PNAE, que agora não pode nem dar doce para as crianças e tal. É uma lei muito interessante. E vai ter um mini curso sobre isso, que é exatamente o pessoal que cuida das refeições escolares, né? Que tem que seguir o PNAE. É bem interessante isso, mas a responsabilidade aí é do RT, né? Seja pela saúde, seja perante o Conselho de Fiscalização. Agora é direto para ti, Letícia. Letícia, a Prefeitura é obrigada a fornecer informações ao Conselho caso não acione o MP? Sim, a Prefeitura ela tem essa obrigação de responder até pela questão de transparência, mas algumas coisas elas... como é que eu vou responder isso sendo política? Algumas coisas elas não acontecem da forma fluida como nós gostaríamos que acontecessem. Então, essa fluidez nós temos buscado junto ao Ministério Público, né? Que o Ministério Público acaba forçando a fluidez. Então, as informações, elas de alguma forma acabam chegando no Conselho, sim, porque o Conselho ele fica como um banco de corais entre o mar e o rochedo, filtrando as informações e tentando ser parceiro do Poder Executivo. Mas nem sempre o Poder Executivo gosta de parcerias que são proponentes, né? Então, quando essas informações elas não chegam de uma forma mais aberta, o Ministério Público entra, sim, e acaba fazendo com que essa transparência ocorra, que foi o que aconteceu e acontece seguidamente, né? Até para que as leis, de fato, sejam cumpridas, né? Então, o Conselho acaba buscando as informações de uma forma amigável sempre, né? E até porque essa é a função de um Conselho, é realmente auxiliar com que as políticas sejam executadas, né, da forma mais amistosa possível. Então, a gente, nesse momento de pandemia, estamos tentando, das formas mais amigáveis, fazer com que as informações elas aconteçam, né? Mas nem sempre, de fato, elas acontecem. Mas continuamos fazendo nosso trabalho. Antes dos comentários, tem 2 comentários, que são da Livete, agradecendo a Adriana por mencionar a cartilha de orientações, que está sendo elaborada por um grupo de trabalho. Depois tem a Fabiola, que fala no cuidado com o lixo, mas nós estamos com um tempo meio esgotado, então a Nori fez... eu já olho, Fabiola, e já te digo, mas vamos passar para a Danores, que é a pergunta realmente. A última pergunta, então, que a Nores fez... Isso. Seria possível um termo de doação nas escolas? Seria possível ter um termo de doação nas escolas? Quem se habilita? Bom, eu como trabalho em escola também, nós temos termo de tudo. Tudo tem que ter um termo, né? Para a segurança da própria escola, né? Então, vai doar, não... Pode ser banco de alimentos, pode ser
ISA Brasil, pode ter quem for, tem que ter um termo de doação, porque senão vai ficar igual doações que houveram tempos atrás, não vou falar de alimento, mas também aconteceu. Tipo, quero doar agora abrigos para o inverno, né? Eu trabalho com população carente. E aí as pessoas mandavam trapos. Trapos não interessam. Então a gente começou a cuidar e fazer o termo de doação, estipulando algumas coisas, né? Porque as pessoas são carentes, mas não é por isso que é a mesma coisa de alimentos, né? Então, qualquer coisa, vamos doar. Nós temos aqui outra coisa que eu cuido muito, é a doação do alimento que está em cima, no outro dia vence. Se tu tiveres condições de distribuir aquele alimento imediatamente, bom, isso é uma coisa. Agora, às vezes são muitos quilos de alimentos que é melhor nem aceitar que vem para quem vai consumir imediatamente, que já está em cima, né? E a gente entende, sim, que tem um prazo, claro, mas às vezes até um dia faltando já é meio perigoso, né? Mas o termo de doação, falando enquanto empresa agora, eu trabalho com carente, trabalho com escola, trabalho com centro social, e realmente nós, tudo que termos, a gente tem que ter, né? Para a segurança nossa, enquanto empresa, e das crianças e das famílias, que nós doamos muito, enquanto pessoas. A Fabíola, deixa eu só para mim colocar isso aqui. Antes disso, então, nós tivemos o agradecimento da Lisete, agradecendo a Adriana por mencionar a cartilha de orientações que está sendo produzida pelo grupo de trabalho, que inclui o Conceia, o CRN2, a GAN, a Emater, o SESC, o Banco de Alimentos, entre outros colaboradores. Depois da Fabíola, também temos que ter muito cuidado com eliminar o lixo, porque percebo que hoje ficou muito mais fácil para os moradores entrarem dentro dos lixos e pegar alimentos dentro desses lixos. Antigamente, os carros levavam e recolhiam imediatamente com os horários de recolhimentos. Hoje, que se tornou mais perigoso o lixo dentro dessas lixeiras espalhadas pela cidade. Será que ficou clara a minha colocação? Se vocês percebem, o que ela quer dizer é que as pessoas estão colocando lixo dentro das lixeiras, né? Infelizmente, muitas pessoas pegando esses alimentos que as pessoas colocam nas lixeiras e estão consumindo. Mas aí é um caso da nossa realidade, né, gente? Aí nós já vamos entrar... É a nossa realidade social, infelizmente. Vai entrar numa... É que tem gente que faz, eu já ouvi falar numa instituição muito carente que eu visitei, faz um macaco. Daí eu perguntei o que era o tal do macaco. É uma sacolinha de alimentos que eles colocam na frente da casa, o resto do alimento, né? Meu Deus, fica ali no sol, na árvore, né? E em alguns bairros as pessoas fazem isso. Não está no meio do lixo, mas está exposto à temperatura, né? Tá, não é alimento para consumir, isso aí é resto, então é preferível que faça uma marmita. Tira a dignidade. Isso aí é resto, é um horror isso aí. Se tu tiver qualquer doença, as DPAs ou algum problema teu que tu possa passar através do alimento, isso é muito perigoso. Isso para mim já é humilhante, uma humilhação, né? Isso aí não é doação. Doação é do alimento da sobra limpa. Então, eu acho que é isso aí. Nós queremos agradecer a todos. Antes de encaminhar o encerramento, vamos agradecer então a Gabriela Quadros, que participou, o Elvio Dalla Corte, a Eloir Pereira, que também participou, a Nores, a Silva Borba, a Ângela Justo, exatamente, a Ângela Justo, a Juliana Gonçalves,
o Walter Oscar, a Marli Marcon, a Lisete Souza, a Alessandra Gomes, a Mara Ramires, a Rejane Fontoura, a Eliana Bender, a Laura Carvalho, a Maria Cristina, a Ana Paula Bandeira, a Gabriela Quadros, a Thalise Oliveira, a Fabiola, que fez algumas perguntas, o Elvio, a Gabriela, a Fabiola, a Vitória Alves, a Ione Monteiro, a Angélica Magalhães, a Benilda Armani, a Ana Gabriela, a Laura Carvalho, a Rosângela Lenger, a Aureliano Nóbrega, Gabriela Quadros, Nores, Laura Carvalho, a Angélica, citei todos, então, a Lisete Souza, Juliana. Citei todos, então, que acabaram participando. Com as perguntas, né? As perguntas aqui, dando uma boa noite e tudo mais durante... As visualizações foram muitas, mas a gente está se referindo às pessoas que... As pessoas que interagiram aqui com uma pergunta ou com boa noite, alguma coisa, são essas pessoas que nós estamos citando agora aqui na live. Agora, fica aberto para as considerações finais de vocês. Assim, quero agradecer aos participantes, eu acho que foi muito enriquecedor, uma vez que temos uma vigilância, o banco de alimentos, a área empresarial, o Conselho Municipal, né, o CONSANS, e, enfim, né, Simone, nossa delegada de Pelotas, e a Adriana são as do banco. E da Vigilância Sanitária, a Nayara, muito obrigada, Nayara, por dispor de tempo. E a nossa assessora jurídica, que eu acho que foi ótimo. Obrigada, Fabiola, obrigada, Nores. E convidar todos, agora nós estamos no mês do nutricionista, embora agradecer esse pessoal que vem do Rio Grande do Sul, como a Angélica Magalhães, que está lá no Mato Grosso, né, do Sul, e outros que não são daqui também. Então, o nosso objetivo pelas perguntas, eu acho que a gente atingiu, e oxalá a gente consiga fazer, né, um projeto de ajuda com esclarecimentos. Acho que nós todos aqui podemos trabalhar com isso. E não esqueço, então, a gente vai largar a programação. Olhem o Face de Sinurgs, o site, para saber como será a Semana do Nutricionista. E aproveitando esse nosso... Vai haver um mini curso 27 e 28 de agosto, e depois na quinta e sexta próxima, que eu estou sem o calendário aqui, 27 e 28, depois já entra setembro, que é 13 e 4, em que vai ser discutida toda a legislação do PNAE, tá? Que é o aperfeiçoamento profissional em gestão do PNAE, muito interessante. Nós vamos ter na semana também a Ana Maria Vandelli, vamos sortear livros para quem assistir a palestra, são 6 livros de autoria dela. Ana Maria Vandelli, que vai falar na área de produção de alimentos, que é uma profissional emérita em nutrição pela nossa federação. Depois teremos também a Andréia Esquivel, que vai falar, muito interessante, que vai falar sobre a microbiótica e os alimentos ingeridos nessa época de corona. E teremos mais alguns que eu também não vou contar tudo aqui, tá? Que eu não vou me lembrar de todos. E espero que no dia 31 estejamos todos juntos e cada vez crescendo mais. Obrigada, gente. Passar a palavra agora, Paulinho, para todos. Beijo na testa de cada uma. Adriana, quer fazer começar a tua despedida? Bom, eu agradeço muito, né, ter a oportunidade de ter vindo aqui falar um pouquinho
compartilhar com essas colegas também maravilhosas, a Terezinha sempre maravilhosa, e estamos à disposição, o Banco de Alimentos está à disposição para o que todos precisarem. Obrigada. Obrigado. Cláudia, quer fazer teu agradecimento final? Eu agradeço por ter participado, foi muito legal essa conversa, né? Esclarecimentos, enfim, muito bom. Obrigada, Cláudia. Maria Cristina. Obrigada pela participação e gostaria de me colocar à disposição pelos contatos do Sinurgs para qualquer dúvida e esclarecimento. Obrigada. Só entrar no Face e mandar mensagem. Nayara, por favor. Eu agradeço o convite, né? Achei a discussão bem esclarecedora, é bem polêmico o assunto. Acho que a gente está recém no início, né? Muito ainda virá pela frente. E a gente da Vigilância Sanitária também se coloca à disposição, né? A gente, diante do possível, a gente tenta atender todas as demandas, né? Não somos poucos, infelizmente, mas a gente tenta fazer o melhor, né? E a gente fica à disposição também, tem nosso contato no site, quem precisar. Obrigada, Nayara. Obrigado. Simone, por favor. Primeiro, agradecer por poder participar, né, por representar também o Banco de Alimentos hoje, já como delegada, né, aqui da região de Pelotas, e que nós possamos ficar mais unidos, né, para auxiliar as pessoas que querem fazer doações, no esclarecimento, que as pessoas nos procurem, não fiquem só na vontade de poder ajudar o próximo, mas saibam que podem botar a pessoa em maior estado de vulnerabilidade. A importância de procurar o apoio nesse momento, que a gente fica à disposição, tá? Uma boa noite para todos, muito obrigada. Obrigada. Letícia, por favor. Está sem áudio. Letícia, teu microfone está desligado, não estou conseguindo ligar por aqui, tu poderia ligar ele? Ainda está desligado. Tira o fone. Acho que ela está travando. O fone é um problema, às vezes ajuda e às vezes atrapalha. Está travando. Uhum. Eu não consigo ligar teu microfone daqui, teria esse... Ela está nos... Eu não sei nem se ela está nos escutando. Ela travou. Agora sim, agora deu. Pode falar, Letícia. Conseguem me ouvir? Agora sim. Oi. Então, agradeço sempre a Terezinha, participativa, criativa, envolvendo a todos. Coloco o Conselho de Segurança Alimentar à disposição de todos, o Conselho de Porto Alegre. O Conselho é aberto, ele é da comunidade, ele é de Porto Alegre, ele tem um Facebook com SUS-POA, todos podem acessar. Convido a todos a participarem das plenárias na última quinta-feira do mês, às 10 da manhã. Atualmente, online, dessa forma, que cai, que volta, mas que é da vida, né? Isso acontece, mas logo que possível presencial, mas o conselho é de todos e para todos. Obrigada, Letícia. Então, agradeço a nossa assessoria de comunicação. Paulinho, muito obrigada. E a todos, agora o pessoal está todos se despedindo também, vocês estão vendo, né? Eles estão deixando mais mensagens, que não vai dar para ler todas. Então, uma boa noite. Estamos aqui para apoiar todos que qualquer nutricionista e órgãos que necessitem de um profissional habilitado como boa noite para todos e muito obrigada. Obrigado a presença, obrigado a presença de todas. Obrigado também à audiência que todos nos deram no Facebook. Logo, essa nossa gravação estará publicada no Facebook. Para quem não pôde acompanhar ao vivo, vai ter possibilidade de acompanhar no Facebook com ela gravada. E estaremos logo mais também disponibilizando toda a programação dos eventos que vão acontecer agora na Semana do Nutricionista. Uma boa noite a todos. Obrigado pela presença. Obrigada. Boa noite.